Feliz sábado aos irmãos. É com imensa alegria que nós louvamos o nome de Deus, né? Eu sou muito grato ao Senhor por poder estar aqui nessa manhã, né? Deus tem feito maravilhas em nossas vidas. Por esse motivo, eu me disponho a fazer a obra do Senhor, né? Saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Que o nosso objetivo seja adorar nosso Deus, né, nessa manhã. Louvado seja Deus. É dia de juízo em Israel. O povo se reúne em comunhão. Um sacrifício é feito em louvor. E o sacerdote faz uma oração. Eu quero receber a unção, rendida aos teus pés no trono de adoração. Derrame sobre mim os teus dons. Eu quero adorar e receber teu perdão. Eu quero receber a tua Shekinah. Entrego minhas mãos a te servir.
Renovo o meu pensar, o meu agir. Renovo o meu querer pra te adorar. Eu quero receber a unção, rendido aos teus pés no trono de adoração. Derrame sobre mim os teus dons, eu quero adorar e receber teu perdão. Eu quero receber a tua Shekinah. Eu quero receber a unção, rendido aos teus pés no trono de adoração. Derrame sobre mim os teus dons, eu quero adorar e receber teu perdão. Eu quero receber a tua Shekinah. Amém. Louvado seja Deus. Um bom sábado a todos os irmãos mais uma vez. Eu confesso para os irmãos que na minha trajetória cristã, em um certo momento eu decidi sair da igreja e nessa saída o desejo do coração era não voltar mais para os caminhos de Deus, né? Então eu trabalhava, cursando faculdade, tinha amigo, tinha trabalho, se achava não vou voltar mais, né? Mas certa vez eu recebi a notícia que meu pai ele estava para fazer uma cirurgia. Ele tinha nascido um caroço no rosto dele e ele teria que passar por uma cirurgia, né? Aí eu, como o último cristão da família, o Espírito Santo tocou no meu coração e eu pensei, o que eu estou fazendo? Deus pôs um propósito na minha vida para pregar para a minha família. E nesse momento, meu pai pode passar por uma cirurgia e simplesmente eu não tenho feito o meu dever como cristão de levar minha família aos pés de Cristo, né? E ali eu decidi voltar para a casa do Senhor, né? E para a honra e glória de Deus, Deus me deu umas pequenas estrofes. Está me esperando, tão distante andei, caminhos tortos passei, enfrentei chuva e sol, em espinhos pisei, mas hoje estou voltando de volta pra casa. Em paz estou voltando de volta pra casa. Meu pai está me esperando. Meu pai vou abraçar, a ele vou dizer, é alegria poder voltar de volta pra casa. Pai, estou voltando de volta pra casa.
Pai está me esperando pra me abraçar, pra me abraçar, pra me abraçar. Louvado seja Deus, nós temos Pai que nos espera para poder nos abraçar. Para a glória do Senhor, meu pai nos visitou esse final de ano aí, eu tive a oportunidade de levar ele para a igreja e para a glória do Senhor nós estamos pregando a mensagem, ele ligou, perguntou como era que estava a igreja e Deus tem me abençoado grandemente. Amém. Nós agradecemos pela mensagem musical. Neste momento nós recebemos aqui, já acho que umas 3 vezes, né, que ele tem vindo aqui, recomendado pelo nosso irmão lá do Jardim Cisper, né? O Benilson, muitos já conhecem ele, né? Nesse momento, Deus abençoe e use nesse momento. Né? Maranata. Um feliz sábado aos irmãos. Motivo de alegria estar aqui novamente, revendo pessoas queridas. A última vez que eu estive aqui tem uns 3 anos, eu estava falando com o irmão Moisés, ele falou, nossa, tudo isso? Foi em 2014 a última vez que eu estive aqui, no finalzinho de 2014. E até eu me lembro que a minha esposa chegou até a filmar um pedaço da preleção, tem lá no meu Facebook, e ontem, inclusive, eu estava relembrando. Onde está o irmão Wellington? Está aqui o irmão Wellington? Não? É famoso Madruga, né? A gente levantou o apelido dele lá e pegou e ficou. Oi? Foi visitar a irmã dele. O pessoal do Cantagalo também estava me contando que o distrito separou, né? Agora está em outro distrito, e eram amigos nossos também queridos que a gente, né, se recorda. É um motivo de imensa alegria estar com vocês aqui hoje, depois de algum tempo, né, sem se ver. O próprio irmão Moisés, ele vai ter uns 3 anos mesmo que a gente não se via. Né? Que Deus abençoe ricamente, e nós agradecemos o convite e trazemos o abraço, né, do pessoal lá da igreja da Vila Cisper, né? Eu estava falando pro irmão Moisés, daqui a mais ou menos 3 semanas eu vou pregar na Vila Nova Cachoeirinha, que é aqui perto, né? Lá tem o irmão Wilson. Eu ontem, conversando com os irmãos lá na sexta-feira de noite, eu descobri que o Wilson já congregou na Cisper, na minha igreja, há muitos anos atrás. E foi até ancião lá, mais de 25 anos atrás. Aí eu falei, poxa, que interessante. E a gente vai levá-los lá para poder pregar lá também. Em breve também levar a Vila Brasilândia para fazer um intercâmbio com a gente na CISPER. É longe, mas é um pessoal de muito amor. Vale a pena. Eu gostaria, por gentileza, de pedir a você, amado irmão, irmã, que abra sua Bíblia no livro de Ageu, livro do profeta Ageu, capítulo de número 1. Na leitura bíblica, vocês leram o capítulo de número 2, né? Um trecho que havia indicado para o irmão Moisés, que ele é complementar da mensagem de hoje, mas nós vamos ler no capítulo 1, versos 5 a 11, e depois nós vamos ler o 2, versos 7 e 9. Na verdade, vocês leram como leitura complementar o 1 de 12 a 15, né? Então, a gente vai ler agora o 1 de 5 a 11 e o trecho que está no capítulo 2, versos 7 e 9. Eu sei que é um livro meio difícil de encontrar, por isso que eu... Depois ali de Sofonias e antes de Zacarias. Você pode ir até Malaquias e voltar 2 livros que você acerta, aí não tem erro. Pelo acalmar das páginas das Bíblias, eu acredito que encontraram, amém? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, verso 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado.
Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre o trabalho das mãos. Agora capítulo 2, rapidamente, só virar a página, versos 7 ao 9, 7, 8 e 9 no caso, diz assim: farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei a glória esta casa, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: minha prata, meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Curvemos a nossa fronte e oremos novamente. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, pela tua justiça e pela tua misericórdia em nossas vidas. Queremos, ó Deus, humildemente te pedir para que não seja eu quem fale. Como de costume peço e imploro que não seja eu quem fale, mas unicamente o teu santo e bom Espírito comunique à tua igreja a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Geralmente, as pessoas costumam utilizar esse texto para poder falar sobre a questão relacionada ao ofertório, ou relacionada a comprometimento, ou relacionada à contribuição. E, embora existam elementos nesse texto que sejam alusíveis, comparáveis, convergíveis nessa questão de contribuição, de comprometimento, né? Geralmente quando vai se falar sobre semana de mordomia, algumas pessoas utilizam esse texto, né? Embora ele tenha até algum aspecto relacionado a isso, no fundo, quando nós elaboramos uma exegese profunda, honesta e um pouco mais ampla do livro de Ageu, nós encontramos aqui algo muito mais precioso. O livro de Ageu foi escrito no pós-exílio, ou seja, depois que o povo voltou da Babilônia, do cativeiro babilônico. Ele é contemporâneo dos livros de Neemias, de Esdras, né? Existe todo um fundamento de reconciliação dentro do livro de Ageu. Muito mais do que questões relacionadas à contribuição, embora aqui o que esteja em voga seja a predisposição do Senhor em incentivar o seu povo a se doar em todos os aspectos para a construção do novo templo, da nova casa do Senhor. Embora exista esse elemento, a palavra-chave do livro de Ageu, ela é reconciliação. Ela está associada a perdão. Quando nós examinamos o texto, nós vamos encontrar alguns elementos prioritários da parte de Deus no tratamento com esse povo que são fundamentais. Ageu, de certa forma, evoca a questão de que o povo havia perdido a noção do que realmente é felicidade. Ora, eles estavam buscando seus próprios interesses. Eles estavam gastando nas suas próprias coisas. Se a gente ler aqui um versículo antes do verso 5, né? Se a gente pegar aqui o verso 3 e o verso 4, nós vamos encontrar elementos que nos dão essa informação de que eles estavam gastando com as suas próprias performances, com as suas próprias objetividades na vida. O verso 5, por exemplo, é muito rico, porque ele diz: ora, pois assim diz o Senhor, aliás, o verso 4, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto em esta casa, que é a casa do Senhor, permanece em ruínas? Então, o autor, que é o profeta Ageu, busca fazer com que aquele povo se perceba, se enxergue e diga: olha, nós estamos buscando os nossos próprios objetivos, mas será que nessa busca pelos nossos próprios objetivos nós nos perdemos tanto que toda a nossa condição material também se perdeu?
A sequência dos versículos vai nos mostrar que eles perderam bens materiais. É por isso que o profeta faz essa comparação de que eles, querendo ganhar muito, tiveram pouco, e o pouco que tinham ainda era como se tivesse sido colocado num saquetel furado, como se uma ação divina estivesse fazendo com que os recursos deles e tudo que eles possuíam viessem à escassez, exatamente por causa dessa distância que eles têm do Senhor nesse momento, que era para estar realmente próximo. Imagine a situação. É um povo que acaba de voltar do exílio, acaba de voltar de um castigo. 70 anos presos numa terra estrangeira, foram ali aculturados, ou seja, a sua cultura, a sua performance de vida, aquilo que eles, como judeus, como hebreus, tinham de valores, de essência, havia sido comprometido, perdido, por conta das ações ideológicas dos babilônicos, dos assírios, para poder fazer com que essa cultura deles fosse perdida, a sua identidade foi tocada, foi perdida. E esse povo, então, nessa condição estrutural específica, agora se vê buscando os seus próprios interesses, e o Senhor novamente os ameaça de um castigo. Você acabou de ser de um castigo, começou a fazer tudo errado, e aí Deus vai lá e fala: olha, vou te castigando, ou vou te castigar de novo. É como aquela criança, né, que muitas vezes, né, a gente está fazendo coisa errada, né, está ali aprontando, a gente vai lá com o chinelo, né, aqueles que usam de vez em quando, né, o chinelo santo, dá uma chineladinha, a criança, né, fica toda assustada, 2 minutos você virou, a mãe virou pro fogão, está fazendo alguma coisa, ela que vira, está lá fazendo de novo. Não é verdade? As mães que estão aqui, às vezes acontece, a não ser que seu filho não seja levado, né? Eu tenho 2 em casa, eu sei como é que é. Tá aí a minha esposa que está aí no meio que sabe que isso é verdade. Às vezes você, mas eu não falei para você não mexer nisso, eu acabei de falar, você está traquinando de novo. Né? Eu gosto dessa comparação pedagógica para a gente poder analisar. E isso é proposital. Porque, como eu disse para vocês, que existem coisas mais profundas do que a ideia superficial ou apenas evidenciária da contribuição e do comprometimento desse texto. Quando eu disse isso, eu quis dizer que o povo de Israel, ao longo da sua história, sempre serviu de alegoria pedagógica da parte de Deus para poder exemplificar todos os seres humanos. Em outras palavras, o povo de Israel, na sua coletividade, a forma desse povo agir para com o Senhor é, de certa maneira, o estereótipo de como nós, seres humanos, de todas as épocas, de toda a história, de todos os locais e lugares, agimos para com o Senhor. Quando você vai lá para o livro de Juízes, a gente vê também esse exemplo, né? E fez o povo o que era mal aos olhos do Senhor, e começaram a acontecer um monte de coisas ruins. Daqui a pouco o povo, Deus levanta um juiz, o juiz corrige o povo volta a fazer o que era bom aos olhos do Senhor, morre uma geração, nasce outra e volta o povo a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Aí você vai para as sequências dos 2 primeiros livros dos reis, a mesma coisa. E aí o rei fulano de tal incumbiu-se no mesmo pecado de Jeroboão, filho de Nebate. Então, percebem essa dinâmica ao longo da história bíblica? O povo de Israel, de certa maneira, ele representa a mim e a você. Embora ele seja um membro coletivo, né? A gente, quando fala de povo de Israel, a gente está falando de coletividade, é uma nação, e Deus tinha toda uma tratativa diferente com a nação. De certa maneira, ele exemplifica as atitudes ao longo da vida que eu e você temos para com o Senhor, porque a todo momento a gente fica nos altos e baixos. Essa que é a realidade. E pensando nisso, nosso propósito, objetivo aqui nessa manhã é conversar um pouco com os irmãos sobre como as pessoas do tempo atual, comparando depois, à luz de todo esse contexto histórico que passamos do livro de Ageu e dessa comparação que fizemos do povo de Israel de maneira mais ampla, semântica, no termo de sentido geral, com a época atual. Então compararemos como as pessoas têm lidado com as expectativas da vida. Por isso que eu disse que a mensagem de Ageu é muito mais profunda do que falar sobre oferta ou falar sobre comprometimento. Como eu e você
Que geralmente quando a gente fala as pessoas, a gente fala das pessoas lá fora, né? A gente vai falar assim, vai falar sobre a performance da sociedade, né, urbana, da sociedade secular. Não, estamos inseridos nela. Somos crentes, somos adventistas do sétimo dia, estamos aqui no sábado louvando a Deus, mas estamos inseridos na sociedade e também temos performances psicológicas quase que idênticas das pessoas lá fora, com a diferença única que somos redimidos pela graça. Então, trazendo para nós também, como as pessoas, nós e as pessoas, todos nós, temos lidado com as expectativas da vida. Quando a gente fala de expectativa, isso é o tema do nosso sermão nessa manhã. Então, quando a gente fala de expectativa, a gente está falando de uma geração de pessoas hoje que vive de expectativas. Não é verdade? Todo momento você tem expectativa de alguma coisa. E o marketing moderno aprendeu a lidar com isso com uma habilidade tremenda, né? A todo momento você recebe estímulos para gerar você expectativa, para você gerar força motriz e força de produção e trabalho para poder adquirir algumas coisas. Essas expectativas quase que sempre estão ligadas a bens materiais, mas elas também têm condições emocionais. Quando você faz uma viagem, por exemplo, a experiência da expectativa, né? Ou quando você vai passar pelo casamento, eu quero fazer o casamento dos sonhos, no sítio, verdinho, no dia de sábado ou dia de domingo, no sol maravilhoso, com a piscina depois para as pessoas ficarem lá 2, 3 dias. Isso é criar expectativa sentimental, também da experiência e da emoção e do evento único do casamento. Nós vivemos uma sociedade onde as pessoas afluem, vivem, existem por expectativas. E pensando nisso, nós então estruturaremos em 3 respostas de como as pessoas têm lidado com as expectativas da vida, e nós vamos analisar que essas respostas, que nós vamos trabalhar aqui em 3 fases, em 3 respostas. Elas têm um aspecto pejorativo, um aspecto pesado, e o nosso objetivo não é ficar apenas no aspecto pesado em cada uma delas, mas nós vamos analisar com eventos bíblicos como essas respostas a essas expectativas da vida, dentro da nossa performance como cristãos, deve aderir, deve conceber, se formatar, se adaptar a uma situação diferente por causa da condição da graça que é em nós. Ok? Então, as 3 respostas a essa questão de como nós temos lidado com as expectativas da vida, elas terão um aspecto pejorativo, pesado. Mas nós não vamos ficar no aspecto pejorativo, pesado. Nós vamos apresentar esse aspecto e vamos mostrar como nós, cristãos, através dos exemplos bíblicos, conseguimos, pela obra da graça de Deus, ter uma atitude diferenciada. Amém? Muito bem. Então, primeira resposta aqui que nós encontramos sobre como as pessoas lidam com as expectativas da vida, à luz de Ageu e à luz de tudo que a gente falou até agora introdutoriamente. Lidamos com o nosso passado, atribuindo a nós um peso que não podemos suportar. Essa é a primeira expectativa que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar em termos de passado. Lidamos com as expectativas da vida concernentes ao nosso passado, atribuindo a nós mesmos um peso que nós não podemos suportar. Irmãos, todos nós que aqui estamos nessa manhã, chegamos a Cristo por algum meio, ou uma atitude de evangelismo, ou por conta de alguma situação abrupta, terrível em nossas vidas que nos fez voltar para Deus, ou através de um convite de um parente, ou através da observação dos fatos da vida que nos mostraram que servir Jesus é melhor. Enfim, mas o que nenhum de nós aqui está isento, não importa a forma como chegamos aqui, mas o que nenhum de nós aqui está isento nessa manhã é de culpa do passado. Todos nós temos culpa. A gente sente culpa de alguma coisa que a gente fez, estando já dentro da igreja ou não, na época que você não fazia parte da igreja. Eu digo isso porque muita gente nasce no evangelho, não é isso? Tem muita gente que nasce na igreja. E porque nascem na igreja, essas pessoas são isentas de culpa? Não.
Sempre há alguma fase da vida em que determinadas pessoas fizeram algumas coisas as quais lhe acarretam peso de consciência, as quais lhe acarretam dores, sofrimentos, as quais lhe acarretam a perda de amizades, a perda de situações de conforto e assim por diante. Todos nós temos que lidar com a culpa. E para algumas pessoas a culpa ela ainda é mais pesada do que para outras. Quando a gente olha para o texto, nós encontramos ali Deus fazendo um convite para o povo: considerai o vosso passado. Está no verso 5 do texto de Ageu que lemos. Ora, pensa bem, eu disse do castigo mais recente que eles haviam sofrido, que era o cativeiro babilônico. Mas pense em quantas vezes Deus não pesou a mão sobre Israel por conta, né, de situações de desvio. Foram muitas. E é óbvio que isso fica no inconsciente coletivo do povo. O povo sentia esse pesar de ter, em determinados momentos da história, visto tanto a justiça de Deus operar de forma peremptória, pesada, como também a sua graça operar em outras formas, resgatando eles do próprio castigo que Deus mesmo lhe impôs. Em outras palavras, o povo de Israel lidava com a culpa coletiva. O povo judeu, naquele contexto, lidava com a culpa coletiva. Era um povo que viu os milagres, o povo que foi tirado do Egito com a mão milagrosa do Senhor, o povo dos profetas, o povo da ressurreição, porque não há relato de ressurreição em outras culturas circunvizinhas a não ser mitológicas, mas ressurreições testemunhadas pelos olhos dos populares, somente Israel você via, no ministério de Eliseu, no ministério de Elias, por exemplo. Mas esse povo não considerava o passado. A Bíblia está sempre nos evocando a olhar para o passado. Quando você vê, por exemplo, Jeremias, lá em Lamentações, né, os 3 capítulos de Lamentações, todos eles são direcionados para que o povo olhasse para o passado. A culpa, ela só se dissipa de nós quando a gente traz à memória as coisas que nos trazem esperança. Amém? É por isso que o convite do Senhor é fantástico. Deus deseja que nós possamos trazer à memória tudo aquilo que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele ainda vai fazer por nós, baseado na sua operação em nosso favor no passado. Deus, Ele deseja trazer à nossa memória as coisas que trazem esperança, muito obrigado, as coisas que trazem esperança para poder fazer com que a culpa seja dissipada de nós e nós não fiquemos com esse peso que não podemos suportar. Esse tempo esquisito do inverno acaba com a gente, né? Uma hora faz muito calor, outra hora faz frio, outra hora vem aquela brisa gelada do nada e deixa a gente ruim. Faz parte. Bom, perdão. Dito isso, comparando conosco nos dias atuais, pense aí, só você e Deus, aquilo que pesa no seu coração. Aquilo que só você sabe e Deus sabe, e que foram situações que lhe acarretaram dor, lhe acarretaram peso, lhe acarretaram dificuldades. O mesmo Deus que pediu para esse povo considerar o passado deles, tanto do ponto de vista de lembrar que Deus é justiça, também pediu para poder considerar do ponto de vista que Deus é amor, que Deus é graça. E Ele faz a mesma coisa para você essa manhã. Deus deseja que você fique sem culpa. Nós é que trazemos à memória, muitas vezes, a questão da culpa, porque a gente gosta de desenterrar defuntos, né? Se a gente não gostasse de desenterrar defuntos, as séries sobre zumbis não eram tão populares. Não é verdade? Você bota um zumbi na televisão, pensa, nossa, zumbi, né?
Faz qualquer filme aí que não faz tanto sucesso, mas coloca um zumbi no meio, nossa, zumbi. A gente adora desenterrar o defunto. É brincadeira, né? Mas para poder comparar com a questão mais séria, a gente gosta de ficar olhando as coisas do passado. Às vezes Deus já te perdoou, já te lavou pelo sangue do Cordeiro, e às vezes você lida com alguma coisa que já passou e você não consegue se libertar dela. E isso é muito ruim para a sua vida cristã. A culpa nos atrofia, a culpa nos prende, a culpa nos mata. Cristo deseja fazer com que todas as coisas venham a convergir dele. Não é à toa que Paulo fala que o objetivo de Cristo é fazer com que todo pensamento nosso seja levado cativo a Ele. E Pedro, o qual nós estamos estudando na escola sabatina, diz que nós temos que lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Amém? Quero dizer para você que entrou aqui essa manhã, se você está ansioso, se você se sente pesaroso, se algo entrou no seu coração e você não consegue liberar perdão, se você tem dificuldade de esquecer, hoje Deus convida você a trazer na memória as coisas que te dão esperança e a esquecer aquelas que te trazem culpa e dor. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus é nosso advogado. O juízo investigativo que nós aguardamos é, para nós, adventistas do sétimo dia, uma imagem de esperança. Ele não é doloroso, ele não é um juízo de acusação para nós, é um juízo de libertação. A Bíblia diz que quando a gente começa a olhar os sinais dos tempos e verificamos que as coisas preditas no livro estão acontecendo, olhai para o alto e alegrai-vos porque a vossa redenção está próxima. Ou seja, as ações de juízo de Deus são para trazer esperança para o povo dele de que ele está voltando e não para dar medo. Estão entendendo? Da mesma forma, aquilo que você tem muitas vezes no seu coração que traz peso para você, Deus deseja que você se livre disso, porque Ele quer que você esteja livre e desimpedido para correr para os braços do Pai. Amém? Segunda resposta, eu disse que eram 3, a questão de como nós lidamos com as expectativas da vida. Eu falei de passado, então nós vamos falar de presente. Então, se por um lado nós lidamos com o nosso passado, atribuindo a nós um peso que não podíamos suportar, eu disse que esses aspectos de resposta são pejorativos, mas que a gente vai lidar com eles da perspectiva bíblica, como você observou nesse primeiro tópico. Por outro, lidamos com o nosso presente, lutando para sermos vistos como superiores pelas outras pessoas, mesmo sabendo que por dentro estamos dilacerados. Vou repetir. Lidamos com o nosso presente, lutando para sermos vistos como superiores pelas outras pessoas, mesmo sabendo que por dentro estamos dilacerados. Lembra que eu falei que essa sociedade é uma sociedade de expectativas? A gente vive criando expectativas para os outros, não é nem para a gente. Não é verdade? A gente vive criando expectativas para os outros. Eu quero alcançar tal coisa porque fulano vai ver a minha foto no Facebook de que eu alcancei. Eu quero fazer tal viagem para todo mundo ver que eu fui em tal lugar. E eu fiz. Usei as minhas férias para isso. Eu quero adquirir tal carro ou morar em tal bairro, tal lugar, para as pessoas verem e eu fazer check-in que eu estou em tal lugar o meu carro. É uma sociedade de expectativa. É uma sociedade de rede. As redes sociais fazem muito sucesso, mas ela não é uma comunidade. Ou seja, as pessoas se importam mais com aquilo que você tem do que com aquilo que você é. E isso é trágico. Isso é trágico. Por quê? Quando você tem um presente ansioso, você também vai ter um futuro ansioso. Já já a gente vai falar do futuro e eles estão interligados. E um presente que você não vive de maneira intensa, de maneira absorta,
ou absoluta, faz com que você não tenha uma percepção de vida adequada. É por isso que a gente tem aquela ideia de que o nosso tempo passa rápido demais. Você já notou? A gente vive na correria para atingir as expectativas dos outros. E nós não vivemos a nossa própria vida como deveríamos viver. E aí, o dia mal começa, ele já termina, a gente fala, nossa, já passou, nossa, como o tempo passa rápido. Essa síndrome da velocidade toma conta de nós e nós não conseguimos viver o melhor dessa vida. Quando a gente olha aqui para o texto de Ageu, nós encontramos um Deus preocupado em fazer com que o povo entenda o seu momento. Ageu, usado pelo Senhor como testemunha do Espírito Santo profeticamente para aquela geração, estava convocando o povo a colocar os pés no chão e se perceberem como gente. E a gente só se percebe como gente quando a gente vive o presente como se deve. Não é verdade? Se a gente vive o presente buscando ser o espelho, o reflexo, o objetivo de outras pessoas e não o nosso mesmo, a gente não vive a nossa vida, nós não nos enxergamos como pessoas. Era como se o profeta estivesse falando para ele, olha, vocês não estão vendo que vocês estão buscando seus objetivos de se mostrarem com as suas casas apaineladas e vocês estão com cada vez mais pouco recurso de dinheiro, né? Como se você tivesse colocado num saquetel furado. Vocês não percebem que isso é uma ação divina, não? Para fazer vocês se enxergarem como gente? Deus não precisa do dinheiro. Deus não precisa da ação humana em termos de recursos materiais. Deus queria que aquele povo se enxergasse e recobrasse a identidade antes que fosse preciso que ele agisse novamente, levando eles para outro cativeiro. Essa que é a verdade. Por isso que eu falo que o texto ele é muito mais profundo do que lidar apenas com questões relacionadas à contribuição. É um texto maravilhoso. Quando a gente enxerga isso, a coisa ela assume uma dinâmica diferente. Deus desejava que aquele povo vivesse a sua vida a seu tempo e começasse a estabelecer prioridades reais. Ou seja, a prioridade não é aquilo que eu posso ter, a prioridade é o que Deus quer que eu seja, amém? Deus deseja que nós sejamos, não que nós estivemos ou o que nós tenhamos. É isso que Deus está comunicando a esse povo aqui de maneira dileta através do profeta Ageu. E isso nos faz lembrar de um personagem bíblico do Novo Testamento, Zaqueu. Zaqueu era um homem que buscava a importância aos olhos do seu próximo e para isso ele não agia com escrúpulos e ele passava por cima de todo mundo. O cobrador de impostos dos tempos de Jesus era uma pessoa que não era muito benquista. As pessoas dos judeus, como patriotas que eram, não suportavam alguém que traísse a nação para poder mexer no bolso deles, judeus, e ainda mexer mais que o Império Romano. Ou seja, era alguém do sangue deles, tirando da própria casa, tirando do próprio irmão, tirando da própria comunidade. Mas chega um momento na vida de Zaqueu, quando ele sobe daquela árvore, no qual ele começa a se perceber como gente, ele se enxerga. Quando ele vê Jesus, ele se enxerga. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz que nós somos transformados de glória em glória pela contemplação da face de quem? De Cristo. Quando Zaqueu sobe naquela árvore e ele contempla Jesus Cristo, ele se enxerga como gente. É por isso que a Bíblia diz para que nós não tenhamos os nossos olhos voltados para outro lugar que não seja no autor e no consumador da nossa. Tira os olhos de Jesus para você ver. Você para de se enxergar como gente. Você começa a se enxergar como outro.
Você começa a se enxergar como você consegue se destacar mais que o outro. O senso da competitividade começa a dominar você. Isso é terrível. Em outras palavras, quanto mais eu olho para Jesus, menos competitivo eu fico. Sabe por quê, irmãos? Quando você olha para Jesus, você vê que você não é nada. Não é verdade? Abraão, lá no Antigo Testamento, ele contempla a amizade de Deus, porque ele é chamado de amigo de Deus. Ele, no capítulo 17, ele diz que ele é apenas pó e cinza. Quando você contempla Cristo, você percebe, você se enxerga como ser humano, de que você é totalmente carente, dependente da graça de Deus. Amém? Você percebe que você não é nada. E aí, vivendo o seu presente com a condição existencial correta, você começa a viver a sua vida como aquilo que você é, e não como você projeta ter. A coisa muda totalmente de figura. Você deixa de ser ansioso, você deixa de ser perplexo. As suas atitudes, elas não são mais horizontais no sentido de competitividade. Elas se tornam horizontais no sentido de amar ao próximo. Eu não quero mais competir com ele, eu quero ajudá-lo. Cada vez que você olha para Jesus, você deixa de querer ser o espertalhão, o da Lady Gerson, o malandrão. Você se torna alguém que estende a mão, não para tomar, mas para poder impulsionar e ajudar. Amém? A nossa perspectiva horizontal deve ser essa. Aquele povo perdeu. Eles olhavam para o próximo, querendo se destacar em competitividade para ter mais, e perdiam tudo. E se esqueciam que a solidariedade era a bandeira do Senhor. Quando a gente fala de templo, a gente imagina, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a religião. Mas Deus queria algo mais profundo daquele povo. Ele queria que aquele povo se ajudasse. O templo tinha várias funções no Antigo Testamento, e uma delas era lembrar o povo que cada um precisava do seu irmão. Amém? Que ninguém vive sozinho. Nós adoramos a coletividade. O Espírito Santo habita em nós de maneira coletiva. É Ele que impulsiona a igreja, é Ele que nos aviva, é Ele que nos aquece, é Ele que nos mantém aqui. A partir do momento que uma fagulha de fogo é tirada do meio do palheiro, ela se apaga. A ideia de templo era para reconstruir a identidade do presente daquele povo e eles pararem de ser ansiosos com as coisas temporais. Essa que é a realidade. E a mensagem de Deus para mim e para você essa manhã é a mesma. Nós não precisamos construir um templo como naquela geração. Nós temos um templo aqui, ou mesmo quando a gente se reúne num pequeno grupo, em casa, ou mesmo com a nossa família, do culto familiar, onde houverem 2 ou 3 reunidos, Deus ali se faz presente. O que Cristo quer dizer é que a presença dele é mais importante do que todas as coisas. A gente não deve vir para a igreja com o espírito de apontar o nosso irmão. Olha, eu sou mais santo que ele porque eu como isso e aquilo, ou porque eu me visto de uma maneira diferente. Não. Eu venho para a igreja para mostrar ao meu irmão que o meu braço está estendido para poder adorar com ele e ajudá-lo. Amém? Terceira e última resposta, a gente já está terminando, a pergunta de como nós lidamos com as expectativas da vida. Então eu falei de passado, lidamos com o nosso passado, atribuindo a nós um peso que não podemos suportar. Eu falei de presente, lidamos com o nosso presente, lutando para sermos vistos como superiores pelas outras pessoas, mesmo sabendo que por dentro estamos dilacerados. E por último, lidamos com o nosso futuro, criando expectativas de realização que visam o sucesso, segundo a compreensão das outras pessoas, mais do que o fato real da busca pela verdadeira felicidade. Repetirei. Lidamos com o nosso futuro, criando expectativas de realização que visam mais o sucesso segundo a compreensão das outras pessoas do que, de fato, buscando aquilo que nos traz real felicidade. O texto que vocês leram na apresentação, hoje um pouco mais cedo, né, o texto bíblico,
É o texto intermediário. E lá mostra aqui a motivação de Deus em Zorobabel, filho de Salatiel, né? E também do povo, através de Ageu, para que eles se reunissem e fizessem o templo. De certa maneira, o apelo do Senhor encontrou ali guarida. E o futuro foi modificado por conta de eles terem dado ouvido à voz do Senhor. E quando a gente lida com o futuro, dentro das expectativas da atual sociedade, nós estamos falando de um assunto extremamente delicado. O marketing e as grandes empresas querem que você, preste bem atenção nisso que eu vou dizer agora. O marketing e as grandes empresas querem que você viva como se não houvesse amanhã, mas também querem que você gaste, querem que você pense que vai acumular, ou melhor dizendo, querem que você pense que vai acumular como se você fosse eterno. Não é verdade? Eles querem que você viva como se não houvesse amanhã e querem que você acumule como se você fosse eterno, como se você nunca fosse ter fim. Sabe o que é isso? É a fórmula da cobiça. É a fórmula perfeita da cobiça. Lembra que o povo, apesar de estar buscando seus próprios interesses, eles estavam mal do ponto de vista financeiro e social? Estavam. Quando a gente olha para as Escrituras, irmãos, se por um lado a gente olha para o passado, ou melhor, deveria olhar para ele, não acarretando culpa, se a gente tem que olhar para o presente, se enxergando como pessoa, quando a gente olha para o futuro, a gente deve ter a expectativa real daquilo que o futuro representa. O seu futuro está aqui nessa terra? Não. Somos peregrinos e forasteiros nessa terra estranha. Ou seja, a verdadeira expectativa de futuro para o povo de Deus está no porvir. Se você perder essa questão de vista da eternidade, do prêmio da soberana vocação, lá de Filipenses capítulo 3, pelo qual Paulo corria, você está perdido. Por que tantas igrejas hoje se perderam? Perderam a noção de que o futuro, para eles, especificamente falando, está na pessoa de Jesus no céu. E aí criaram uma coisa chamada teologia da prosperidade, tentando trazer o céu para a terra. Só que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15 que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Como que eu quero trazer os céus para a terra, se na terra habita o pecado, habita a corrupção, habita a maldade, habita o egoísmo, habita a desilusão, tudo isso. É por isso que quando a gente olha para o quadro político brasileiro e a gente ouve falar da famosa bancada evangélica, né? Os homens que teoricamente deveriam dar exemplo como representantes da nação e que deveriam ter uma postura cristã, estão todos melecados na Lava Jato. Não é verdade? É só lembrar que Eduardo Cunha, por exemplo, era crente. Estou mentindo? Pesquisem lá nas redes sociais, vocês vão ver. É só lembrar que Eduardo Cunha era crente. Ou, pelo menos, se dizia ser. Quando a gente olha para isso, eu trago exemplos reais e bem próximos da gente, que é para chocar mesmo. Quando a gente olha para o Eduardo Cunha, a gente se sente superior a ele, não sente? Quando eu falei agora aqui, foi de propósito. A gente tem aquela sensação de, mas ele é de outra denominação, a gente se sente superior. É errado. Eu e você somos o Eduardo Cunha em potencial, sabia disso? É só perder de vista a questão do céu, o prêmio da soberana vocação. Perde a noção correta de futuro que Deus tem para você, que você vai ver o que acontece. Você vira o Eduardo Cunha. Você pode não ficar rico que nem ele, mas atitudes semelhantes a ele você começa a adotar. Estão entendendo? A gente começa a adotar
As mesmas coisas. Perdemos os nossos princípios, perdemos os nossos valores. Aquele povo estava perdendo isso, perdeu a sua expectativa de futuro. E só foi devolvida a partir do momento que eles entenderam que a real felicidade em si é uma pessoa, é a pessoa de Deus. Amém? A gente aqui procura chifre e cabeça de cavalo, costumo dizer isso. Às vezes está tudo bem, mas aí a gente costuma procurar alguma coisa para se preocupar. Eu vou no trabalho hoje, aquela pessoa olhou feio para mim lá no trabalho ontem. Se eu chegar lá de novo e ela estiver lá na mesa lá do cafezinho, sei lá, de algum lugar, e ela olhar feio para mim de novo, vai ter. Vou perguntar para ela, por que você está me olhando feio? Né? Estou citando um exemplo banal da vida, para vocês se chocarem. Que a gente é assim, quando tudo vai bem, a gente procura alguma coisa. De repente está tudo bem, a família está com saúde, os filhos estão bem, todo mundo na escola, você está empregado, mas você tem que arrumar algum problema. O Corinthians perdeu. Nossa, 3-4 meses sem perder, agora perdeu um clássico contra o Palmeiras. Vamos imaginar uma coisa assim. Vou ser humilhado amanhã quando eu for na padaria antes de subir para o trabalho, meus amigos vão chegar lá, olha lá o Corinthians perdeu. Né? A gente arruma isso. E a gente vai trabalhar preocupado, às vezes, por um motivo mais banal, mais besta do mundo. Porque a gente perdeu a expectativa de futuro. O cristão, cada dia que ele acorda, ele deve dizer, é um dia a menos para Jesus voltar. É um dia a menos para eu ficar nesse planeta. É um dia a menos porque a minha redenção está próxima. Era isso que a gente devia dizer. E não reclamar tanto. E não pesar tanto na dos outros e na das nossas mesmas. Não é verdade? A gente age assim, gente. A gente é que não se enxerga, mas a gente age assim. A gente procura o pelo do ovo, o chifre na cabeça do cavalo. Quando eu olho para a Bíblia, eu encontro pessoas que tanto perderam essa expectativa de futuro como a acharam. Primeiro eu vou falar de quem perdeu. Ananias e Safira. Ananias e Safira viveram dias que nós desejaríamos muito ter vivido ao lado dos apóstolos. Já pensou? Você está andando lá de Pedro, Pedro pega e fala assim para o coxo na porta do templo: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus, toma a tua cama, levanta e anda. E o coxo sai dali curado e sai e se levanta. Eram tempos milagrosos, os tempos do começo da igreja. Ou então Eutico sentado naquele apartamento, naquele sobrado, e ele cai lá de cima, e o apóstolo Paulo põe as mãos sobre Eutico, e Eutico ressuscita. Imagina você viver esses dias da igreja primitiva, em que os milagres aconteciam, as coisas maravilhosas de Deus, todas apontavam para o futuro, apontavam para o porvir, para a vida eterna. Tanto que a igreja achava que Jesus estava para vir já naqueles dias, e o apóstolo Paulo teve que escrever 2 epístolas, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, para poder dar uma acalmada na galera, porque eles achavam que Jesus já estava voltando naqueles dias. Tamanha expectativa correta de futuro. E aí vem Ananias e Safira, perde essa expectativa de futuro e troca tudo por inveja. Fulano fez uma doação para a igreja. Não, a gente tem que dizer que a gente vai fazer uma doação maior. Né? Vai lá, vende o campo, vende o negócio e não doa aquilo que prometeu que ia doar. E Deus não pediu nada. Foi só para poder se aparecer. Em outras palavras, aquele orgulho competitivo entrou no coração deles. E eles perderam a expectativa correta de futuro. Que coisa triste. E acabaram perdendo não só a expectativa de futuro, como a vida. E serviram de exemplo negativo. Agora eu vou falar no livro de Hebreus de alguém que encontrou a expectativa correta do futuro. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 11, capítulo dos heróis da fé, que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó e desprezou os tesouros do Egito, abraçando os vitupérios da cruz. Não posso nem ouvir um amém?
Mas é que nem aquelas igrejas americanas, né? Que tem aquele pessoal do coral atrás, né? Geralmente assim, posso ouvir um amém? Irmãos, isso é tremendo. Isso é maravilhoso. O que a Bíblia ali está dizendo é que Moisés não teve em conta as coisas que ele tinha, as possibilidades de vida que ele tinha no tempo que ele viveu, mas preferiu as expectativas de Deus para a vida dele. E o autor aos Hebreus, ele utiliza essa expressão forte, os vitupérios de Cristo, os vitupérios da cruz, para demonstrar que aos olhos do mundo, talvez o que Moisés abraçou era perda, mas a Bíblia nos demonstra que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, as coisas desprezíveis desse mundo, e aquelas que não são, para poder anular aquelas que são. Cada um de nós aqui somos um testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer na vida de um ser humano. Você só está aqui essa manhã porque Cristo te trouxe. Você pode ter 40, 50 anos de igreja, você só está aqui esta manhã porque o Espírito Santo renovou o fervor do seu coração para que você viesse à igreja dele adorá-lo. Irmãos, estou encerrando. Como lidamos com as expectativas da vida? Devemos ter em alta conta que o passado, o presente e o futuro estão nas mãos de Deus. A Ele pertencem todas as coisas, dele são todas as coisas. Tudo, todo e qualquer pensamento que você teve hoje ou ainda terá, só existe e só será permitido pela soberania dele. Que Deus seja louvado e agradecido e aplique a sua palavra no nosso coração. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir ainda uma mensagem musical. O hino 295, tudo entregarei, né? Que nós possamos entregar o nosso tudo a Deus. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso sempre a ti eu seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis que este mundo mal
Tudo entregarei. Tudo entregarei. Louvado seja Deus. Amém. Neste momento, ao finalizar, pedimos que tudo coloque de pé e também a equipe de louvor aqui para nós cantar o hino com bastante entusiasmo. O hino é o hino de número 240 e diz assim: que segurança sou de Jesus. Medite na letra desse hino e cante com a alma. 240. Canta com alegria. Segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz, sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva à glória nos céus, canta minha Senhor, Ele sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, Ele sempre honra e louvor. Sendo submisso sempre ao bem, sintos e levos puros do além, anjos descendo, trazendo louvor, ecos da graça, bênçãos do amor. Canta minha alma, canta ao Senhor, Ele sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, Ele sempre honra e louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, quanta bondade tem meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, Ele sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, Ele sempre honra e louvor. Curvemos as frontes e oremos mais uma vez. Ó Deus, nós te pedimos humildemente que nós nunca, jamais venhamos a perder a condição e a certeza de que Tu és a nossa bendita segurança. Te peço humildemente que o Senhor renove no coração e na vida da Tua igreja aqui em Vila Brasilândia nesta manhã esse pacto de segurança, de certeza, que em todos os momentos da nossa vida aqui, passado, presente e no porvir, o Senhor é a nossa porção nessa terra.
Que o Senhor Deus nos dê o restante de sábado abençoado com os nossos irmãos e que a tua luz resplandeça sobre o nosso rosto, em nome de Jesus. Amém. Olá, sejam todos bem-vindos à Igreja Adventista do Sétimo Dia de Vila Brasilândia. Neste momento vamos mostrar como é simples nos encontrar e seguir nas redes sociais para ficar por dentro de nossas programações. Primeiro passo, veja se você já está conectado com sua conta no YouTube. Segundo passo, com a página do YouTube aberta, basta pesquisar por I-A-S-D Vila Brasilândia.